Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o livro Frases da Conquista, né? Porque muita gente tem perguntado se o livro funciona mesmo ou se é só mais uma enganação de internet. Eu também achei bom demais pra ser verdade quando eu vi o anúncio. E fiquei super tentada a ler pra saber do que se tratava aquilo, né? Ainda mais porque eu sou muito chata com textos. Então se fosse só mais uma porcaria de internet pra enganar a gente, eu ia saber logo. E como tinha garantia, eu podia devolver se não gostasse, eu resolvi comprar pra dar aquela avaliada bem crítica. Porque eu já comecei a ler, assim, super cética mesmo, né? Já não acreditando que uma coisa dessas pudesse existir. Só que assim, conforme eu fui lendo, eu vi que algumas coisas começaram a fazer sentido. As explicações eram bem interessantes e várias coisas que ela falava, que eram certas a fazer no início do namoro, eu lembro que sem querer eu fiz com meu namorado quando a gente se conheceu há 6 anos atrás. E assim, foi muito sem querer mesmo, porque na época eu não conhecia nada de psicologia, de frase nenhuma. E foi muita coincidência eu ter falado algumas coisas que a Thaís fala no livro, só que o engraçado é que deu certo. E hoje, vendo ela explicar, eu vi que faz sentido. E eu achei isso tudo assim, comecei a ficar bem surpresa, né? Aí eu continuei lendo e vendo alguns exemplos de coisas que ela diz que são erradas de fazer no namoro atualmente, eu também faço as coisas erradas sem saber. E realmente não consigo, assim, o que eu preciso na hora, né? O que eu quero melhorar no relacionamento, quando eu faço as coisas erradas. Como, por exemplo, pedir pra ele fazer alguma coisa em casa pra mim e tal, ou melhorar alguma situação que eu não gosto. Justamente porque eu faço as coisas que a gente tá acostumado a fazer, né? No automático, do jeito que a Thaís diz que não é pra fazer. Aí tinha um capítulo, né, sobre essa coisa de pedir pra ele fazer alguma coisa, de forma que ele diga sim e faça pra você. E eu fui tentar, assim, testar, né, uma frase que a Thaís orientou. E, assim, eu li a frase, né, lá o capítulo sobre isso, adaptei pra minha realidade, pensei em como que eu ia falar pra ele, né, do jeito que eu falo e tudo mais. E esperei o momento certo e fiz o teste. E, assim, comigo deu certo na hora. Ele foi lá e fez sorrindo que eu pedi, nem percebeu, assim, que eu tinha falado uma frase diferente, uma coisa diferente. Enfim, ele se sentiu bem, de uma forma diferente, em fazer o que eu pedi e fez favor, tranquilamente, tudo em paz. Foi bem interessante. Então, assim, eu achei muito bom, porque é só você estudar o que ela orienta, adaptar pro jeito que você fala, pra sua situação, né, pra sua realidade. Cada uma tem uma realidade diferente, né? Você pensa no que você vai falar antes, no que você já adaptou pra você e pronto, testa e vê a reação dele, assim. Vocês vão ver que ele nem vai perceber que você falou diferente e ele vai reagir diferente. E você vai perceber, porque você já tá esperando aquilo, né? Eu achei muito legal. E assim, o bom do livro é que você não precisa deixar de ser você mesmo e não precisa enganar ninguém. Quando eu vi o anúncio, eu achei que fosse algo assim, de você ter que manipular e enganar as coisas. E o que eu mais gostei foi isso, não ter nada de enganação e manipulação, porque imagina, ninguém ia conseguir viver enganando os outros a vida toda, né? Então, legal é isso. O livro fala das diferentes situações que a gente passa quando tá no relacionamento e a melhor forma de lidar com cada uma. Com as coisas certas e erradas que a gente faz e explica por que nas erradas a gente não consegue o que a gente quer. E muitas vezes acaba brigando, desgastando a relação e ensina a forma certa de fazer. Aí você adapta pra você, cada um fala diferente, comporta diferente, leva o que você falou pra sua realidade, pensa em como você vai falar antes, fala da forma que ela ensinou e testa no momento certo. Vocês vão ver que a reação deles fica diferente da que a gente está acostumado, só porque a gente falou dessa vez, né, diferente de um jeito, melhor de um jeito certo, a mesma coisa que a gente falava errado antes. É legal fazer esses testes e ver as coisas mudando, assim, eu achei muito interessante e gostei bastante do livro. Achei que é bom para quem quer ler e aprender com atenção e testar para melhorar a sua relação, vale muito a pena. Para dar uma ajuda para vocês, eu separei aqui do que se trata cada capítulo, para se vocês quiserem ler direto para a parte que vocês precisam melhorar no relacionamento, vocês já vão direto lá e depois estudam mais os 2 capítulos parecidos e façam testes. Depois vocês leem o resto do livro, porque ele é grande, então talvez ler tudo de uma vez pudesse desanimar alguém que não fosse muito paciente. Então, a introdução, deixa eu descer aqui para vocês. E os 2 primeiros capítulos são importantes a gente ler para entender como que o livro funciona. São muito boas as coisas que ela fala aqui, como que a aparência não importa tanto quanto as palavras que a gente usa, embora a gente pense o contrário, né, que é a aparência que importa, que sexo também parece ser mais importante de tudo que o homem quer, mas quando a gente estuda a psicologia deles mais a fundo, a gente vê que tem outras coisas por trás e essas coisas que a Thaís ensina a gente conseguir chegar lá para melhorar a relação, né, que não é só sexo e aparência, né, então não sei se é melhor ou pior, né, acho que é melhor, que pelo menos daí a gente consegue aprender. Agora, a aparência é só aquela coisa que tá de fora, né, não reflete a nossa personalidade, tanto assim. No capítulo 3 é pra quem tá conhecendo a pessoa agora e tá naquela fase de conquista, sabe? Ela ensina umas situações pra você usar e fazer a pessoa ficar mais curiosa, com mais vontade de conhecer e sair com você outras vezes. É bom pra quem tá começando o namoro, só começando a sair com a pessoa nova. Nos capítulos 4, 5 e 6, pra quem já passou da fase de se conhecer do capítulo 3 e tá querendo uma coisa mais séria, já tá saindo há um tempo com a pessoa,
mas vê que ele ainda não quis se comprometer muito. Então essas frases, né, do 4 ao 6 dão uma acelerada para ele se comprometer mais rápido e você conseguir levar a relação para uma coisa mais séria. Se você estiver nessa fase com a pessoa de querer um compromisso a mais e ver que ainda não tá meio balançado assim, eu recomendo ler na ordem certinha do 4 até o 6, porque pode ter umas ideias muito boas para essa fase do relacionamento. Do 7 até o 11, que são aqui da obediência, sinceridade, todas essas aqui até o 11, é para quem tá na mesma situação que a minha, né? Com um namoro já sério até um casamento. É para, assim, namoro já estáveis. Situações estáveis, né? Pode ser namoro ou casamento. Qualquer relação séria precisa melhorar a forma como você pede uma coisa pra ele reclama pra fazer, ou então não faz. Ou quando você quer sair, ele não quer. Como você pode fazer pra falar isso pra ele sem ter briga. Ou pra quem tá com a relação desgastada e acha que ele tá se afastando, ou que ele não gosta mais tanto de você quanto no início, né? E quer terminar. Essas situações de relações mais longas, de namoro e casamento, esses capítulos de 7 ao 11 são ótimos pra isso. Vale muito a pena testar, porque eu vi muita coisa que faz sentido ali. E a gente tá acostumado a fazer tudo no automático, um monte de coisa que, lendo o livro, né, dá pra ver que é errado, não funciona. E na prática também a gente vê que não funciona. Muitas vezes a gente briga e acaba não conseguindo melhorar a relação. E mesmo que a gente se esforce muito, né? Então, vale a pena testar essas frases do 7 ao 11, vocês vão ver a diferença, né? Como eu falei com vocês no início, assim, um testezinho que eu já fiz, eu já vi uma grande melhoria, uma grande diferença. O capítulo 12 é bem interessante, porque é pra quem quer melhorar as coisas no sexo. Então, se você estiver achando que ele tá muito frio com você, ou pouco atraído, ou, enfim, só comprar aquela lingerie não adiantou, fazer uma coisa diferente não adiantou. Então, a Thaís dá sugestões aqui, explicações muito legais de frases, assim, que você pode falar, que vão deixar ele, assim, com a cabeça mais balançada, assim, mais interessado, né? Mais atraído pra melhorar as coisas no sexo, na relação de vocês. O 13 é muito bom para situações diferentes de rejeição, tanto quando você está começando a sair com a pessoa, quanto situações de relação sérias, daqui é para qualquer situação, assim, qualquer fase, né, do relacionamento. É quando o cara fala alguma coisa que você não gostou, se sentiu mal e rejeitado, como você responde para virar o jogo e deixar sobre ele pensando sobre aquilo, né, e talvez voltar atrás. Então, ao invés de ele falar alguma coisa que você se sinta rejeitada, você fique mal, chorando, fazendo escândalo, aquelas DRs horríveis, aqui não, tem umas respostas ótimas. Você dá a volta por cima, fica bem e depois ainda consegue, enfim, levar a situação adiante e conseguir resolver. O 14 e o 15 são os últimos, são boas para aumentar o afeto e o compromisso dele com você. Então, vale também para qualquer fase do relacionamento, tanto quem está se conhecendo como quem está casado, namoro e relação estável. São frases assim que, se você vê que ele está começando a se afastar, ou então você quer que ele fique mais carinhoso, que ele fique mais atencioso, então as frases do 14 e 15 são muito boas para isso, é para melhorar o afeto e o compromisso. Então é isso, gente. Eu acho que o livro vale muito a pena para quem quer mudar alguma coisa na relação, já tentou de tudo e não conseguiu uma melhoria ainda. Eu acho que se a gente fica sempre fazendo as mesmas coisas, a gente não sai do lugar, não consegue mudança. Então, se quiser tentar algo diferente, eu acho que vale muito a pena te dar o livro de Frases da Conquista. Eu digo assim, estudar, porque algumas pessoas pedem uma única frase como exemplo, mas não funciona assim com uma frase solta. Até porque não é mágica, né, gente? Nada na vida é mágica, infelizmente, quem dera se fosse. Então, assim, o livro, para funcionar, você tem que estudar de acordo com a sua situação, o que você quer melhorar, pensar, adaptar para a sua realidade, para o seu jeito de falar, de conversar. Já saber antes o que você vai dizer, com base no que você estudou no livro, e testar com o seu parceiro na hora, assim, que for mais propícia, né? Também não é qualquer hora que a gente vai sair falando qualquer coisa. E pode ser que você já veja a reação dele ser diferente na hora, quando eu testei com meu namorado. Ou pode ser que, se não der certo logo de cara, já que você estudou bem a situação, já pensou nas frases, seus argumentos, tudo que você falar, tudo que você precisa, o que você quer dele, você vai ter outras frases e outros argumentos para ir conversando com ele até a reação dele mudar e as coisas melhorarem. Porque não é mágica, como eu falei. Não é só uma frase que você vai falar que vai vir um conto de fadas, não é isso. É estudo, você vai ler o livro com calma, com atenção, vai estudar aquela situação que a Thais mostrou, porque ela dá muitos exemplos, explica muito bem, e você vai pensar na sua situação, vai trazer para a sua vida e vai pensar, bom, eu vou falar isso, se ele responder isso, eu vou falando, tudo de acordo com as frases que ela diz que são certas. O bom é que você também aprende as erradas e aí você já descarta e não fala as erradas que a gente está acostumado a falar direto. E já leva, assim, tudo na sua cabeça, já bem estudadinho, bem ajeitadinho, para poder conversar com ele de uma forma melhor, da forma que ela orienta. E aí sim você vai conseguir mudar, ou então, enfim, melhorias, né, no seu relacionamento, seja lá em que fase.
ele estiver. Vale muito a pena tentar, eu acho, porque se você não arriscar nada nessa vida, não tentar algo novo, a gente não sai do zero, não consegue nada diferente, nada de mudança na vida da gente, não é isso? Então, eu vou indo lá, espero que o vídeo ajude vocês de alguma forma e que vocês tenham gostado e muito boa sorte no relacionamento de vocês e até o próximo vídeo. Um grande beijo!